Vamos ouvir o senador José Medeiros e, em seguida, devolvemos a palavra ao ministro para a gente encaminhar. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade de falarmos com o ministro, senhor ministro Patrus Ananias. Ministro, eu vou fazer algumas perguntas, trouxe até escrito para não me delongar, sei que Vossa Excelência já passou a manhã inteira aqui. Na semana passada, a Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou a proposição que amplia a área de abrangência do benefício Garantia Safra para todo o país. Essa proposição teve como origem o projeto de lei do Senado, PLS número 238 de 2012, de autoria do senador Antônio Russo, que incluía o Centro-Oeste na área de abrangência do Garantia Safra. E ainda será apreciado na Comissão de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e Cidadania, ambas daquela casa. Esse assunto de bastante importância para todo o país, uma vez que a seca é fenômeno que afeta em maior ou menor grau todas as regiões brasileiras. Quanto a isso, vale lembrar que a Lei 10.420, de 10 de abril de 2012, que dispõe sobre o Garantia Safra, já autoriza o Poder Executivo a incluir agricultores familiares de outros municípios situados fora da área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento Nordeste, a SUDENE, conforme consta da Lei 12.766, de 27 de dezembro de 2012. Todavia, apesar de já possuir autorização legislativa para tanto, ainda hoje o benefício é concedido pelo governo federal somente para agricultores residentes em municípios localizados na área da SUDENE, conforme se verifica a partir dos relatórios públicos de implementação do Garantia Safra disponível no sítio do Ministério do Desenvolvimento Agrário na internet. Com relação a esse assunto, gostaria de perguntar: qual a opinião do senhor ministro sobre a eventual aprovação do projeto que estende o Garantia Safra a todo o país? Qual o motivo do Ministério ainda não ter implementado o Garantia Safra para outras regiões? E a segunda pergunta: à luz do cenário da alta burocratização da regularização fundiária no país, gostaria que o ministro do Desenvolvimento Agrário nos dissesse quais seriam as estratégias para acelerar o processo de regularização fundiária no país, sobretudo nas regiões centro-oeste, que é um gargalo que temos lá. Mas eu creio que na região do senador Donizete também é grande, porque eu já vi ele falando sobre o assunto aqui. E eu creio quase em todas as regiões ali do centro, e centro-oeste e nordeste e norte do país. Ainda sobre os gargalos procedimentais da regularização fundiária, desponta o constante conflito de competências. Por exemplo, em áreas de fronteiras, há várias exigências a serem cumpridas perante diversos órgãos. Indago ao ministro se não seria possível a concentração desse processo em um único órgão, o que impede que o procedimento seja otimizado para essa finalidade. E se há necessidade de a modificação de alguma legislação. Sobre esse tema, ministro, nos aflige também uma questão mais paroquiana lá do Estado, que é também a nomeação do diretor do órgão lá, do INCRA. O órgão está padecendo, isso são os movimentos sociais que nos traz, de falta de estrutura, e como não foi nomeado o diretor, está de Mato Grosso. E aí, o que acontece? Nós temos recebido inúmeras demandas dos movimentos sociais, inclusive hoje, alguns estão aqui nos assistindo hoje, como o Genilton, que vieram nos pedir socorro, porque chegou a um ponto que eles estão já programando, porque eles não conseguem audiência aqui no INCRA, porque, provavelmente porque não foi nomeado lá ainda. E ontem recebemos no nosso gabinete, eles nos trazendo a notícia que já planejam, no início desse mês, fecharem todas as rodovias do Estado, o que não é muito difícil, que nós temos poucas lá, são alguns corredores. Como nós já estamos com um gargalo lá, senador Donizete, que é um 74, está há 12 dias fechada pelos índios, se fechar mais outro, o Estado para. Então é nisso que a gente aproveita para pedir socorro à Vossa Excelência nesse sentido. Quero aqui aproveitar para parabenizar o superintendente da Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso, que, já antevendo isso, ele vem há algum tempo já, aliás, protelando essas invasões, conversando com o pessoal dos movimentos sociais,
e pedindo. Mas essa semana também ele me ligou e falou, eu não dou conta mais porque eu não consigo dar vazão a isso, eu não consigo também que eles sejam recebidos. E, óbvio, não é nem da alçada dele isso. Mas foi muito bom a sua presença aqui hoje, que pode nos dar uma luz sobre esses assuntos. Muito obrigado. Ministro, para corroborar ali com a questão da Polícia Rodoviária Federal, que tem sido um exemplo para nós nesses momentos de tensão nas estradas, para não ficar como se fosse uma coisa só do senador Zé Medeiros, que é da categoria, eu também faço essa referência à Polícia Rodoviária Federal, que tem contribuído muito nesses momentos de conflito nas estradas. Então, com a palavra, o senhor, para a nossa conclusão. Bom, primeiro eu quero agradecer à senadora Fátima, que é uma amiga fraterna de muitos anos, de muitas e boas jornadas, né? As palavras de esperança e confiança no nosso trabalho, na nossa equipe. Eu vou até aproveitar, senadora Fátima, vai fazer também uma referência aqui aos integrantes da nossa equipe aqui presentes, o Francisco Nascimento, diretor substituto de administração do INCRA, aqui representando a nossa companheira presidente Maria Lúcia Falcão, que está no Pará, discutindo as situações de regularização fundiária e outros temas. Nosso companheiro Sérgio Lopes, da Serfal, companheiro João Gandanin, da Secretaria de... Aqui colocaram errado, viu, Gandanin? Ele já saiu aí, assessoria... Aqui do Gandanin, tá... Mas aqui, na verdade, colocaram que o Gandanin é da Secretaria de Reordenamento Agrário. Até onde eu sei, é da Secretaria de Agricultura Familiar. E a Severine Cavalcante, nossa querida companheira, agora na Secretaria de Desenvolvimento Territorial, né? Nosso companheiro César, assessor para assuntos parlamentares, e com ele o companheiro Alisson, que também trabalha com o César na assessoria de assuntos parlamentares. E já elogiar, ministro, que eles já estão despachando ali. Eu vi eles despachando já com o pessoal do Estado ali. Isso então, é bom. Já... Tem que trabalhar mesmo, é boa coisa. Bom, a colocação da senadora Fátima, primeiro eu quero enfatizar, sabe, senadora, assim, nós estamos realmente trabalhando muito sintonizados, o Ministério com o INCRA. E aqui eu quero prestar uma homenagem à nossa nova presidente do INCRA, a Maria Lúcia Falcão, que está realmente ajudando muito nesse processo também, integrando com o nosso Ministério, a Serfal, né, o reordenamento agrário, nessa questão da regularização fundiária no país. A partir da sua colocação, senadora Fátima, eu quero fazer um registro aqui, que mostra os avanços notáveis que nós tivemos no Brasil nos últimos anos, por conta das políticas sociais, por conta do Bolsa Família, por conta do PRONAF, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, por conta do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, as aposentadorias rurais, né, não contributivas, o caso, por exemplo, do BPC, o benefício de prestação continuada, que garante o salário mínimo para as pessoas idosas com mais de 65 anos e as pessoas com deficiência incapacitadas para o trabalho que sejam pobres, né? Porque a minha região, o norte de Minas, e você mencionou com muito carinho, né, o Vale do Jequitinhonha, tem características climáticas parecidas com o semiárido nordestino. E é isso mesmo. 3 anos de muito pouca chuva no período das chuvas e de seca vigorosa no período da seca. Porque para nós lá é isso, é o tempo da chuva, o tempo das águas e o tempo da seca. Né? Com todas essas dificuldades climáticas, essas secas bravas, nós não tivemos no norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha, no nordeste do Brasil, no semiárido, aquilo que a gente via com muita tristeza alguns anos atrás. Aquelas multidões famintas, clamando por um prato de comida, eram criadas aquelas frentes de trabalho, sem nenhum critério de política pública. Nós não temos mais as vidas secas, os retirantes do Graciliano Ramos, os Fabianos e Sinhás Vitórias, por conta dessa... Então, eu queria fazer esse registro. Não, é verdade, me permita, o senhor tem toda a razão, e eu conheço bem de perto essa realidade. Eu sou uma migrante lá da Paraíba. Sim. Nasci numa cidadezinha chamada Nova Palmeira, vim para o Rio Grande do Norte, que me acolheu de forma tão generosa, mas senti na pele isso, porque lembro que uma das últimas secas que eu vivi naquela época na minha região
que foi dura, foi exatamente o ano de 1970. E o quadro era esse mesmo, como o senhor aqui falou, Vidas Secas, lembrando o nosso Graciliano Ramos. Lembro que naquela época não era só o gado que morria, era gente que morria também. Pois é, então assim, a sua colocação falada, né, a sua belíssima intervenção fraterna, generosa como sempre, solidária e comprometida, ao falar das intempéries climáticas, são reais, nós temos que nos colocar diante dela. Daí é importante nós discutirmos a questão da terra, a questão da água, né, o nosso compromisso com as gerações futuras, com as meninas e meninos de amanhã. Que Brasil nós queremos deixar para eles, né? Assim, mas me fez lembrar isso, gente. Algo de muito bom aconteceu no Brasil, né? Para nós não termos mais aqueles retirantes, né? O drama. Eu lembro do norte de Minas, quando eu era criança, jovem ainda, passado até recente, uma seca um pouquinho mais brava era uma tragédia, né? As pessoas abandonavam as suas terras, não tinham nenhuma política pública de apoio a essas pessoas e famílias, né? E aí, por último, eu quero agradecer também a intervenção aqui do senador José Medeiros, aqui nos honrando com a sua presença, com a sua participação. Nós discutimos aqui hoje bastante, senador, e foi muito gratificante para mim, me ajudou e me ensinou muito, aprendi muito aqui hoje, essa questão das diversidades regionais do Brasil, né? Nós temos que considerar uma coisa da agricultura familiar hoje no sul do Brasil, né? Facilidade dos meios de comunicação, facilidade de transporte, assentamentos próximos às cidades, né? Próximos, portanto, aos mercados consumidores, terras efetivamente produtivas, a questão da água, acesso a esse bem fundamental, né? E nós sabemos que por várias razões, também por razões históricas, por razões culturais, né? E por outras razões, fatores também climáticos, etc., o semiárido nordestino, uma grande região do Nordeste, a região da seca, né, do Brasil, que incorpora inclusive a minha região, de onde eu venho, né, o norte de Minas, o chamado sertão de Minas, o Vale do Jequitinhonha, são regiões que lutam com maiores dificuldades, né? Não vou dizer que sejam regiões mais pobres, mas são seguramente regiões mais empobrecidas. Eu insisto em falar também, além de fatores climáticos, tem fatores culturais, né? Tem fatores ligados à concentração da terra, tem fatores históricos, né? Tem fatores ambientais, né? Então, o fato é que o Garantia Safra começou vinculado mais, se os recursos não são muitos, né? Se nós trabalhamos com recursos escassos, e sempre trabalhamos na gestão pública, a gente tem que fazer escolhas, fazer prioridades, né? Por isso escolhemos inicialmente, certamente foi opção, eu não estava no Ministério, quando se definiu uma região como região prioritária. Mas a prioridade não quer dizer excluir os outros. Eu, particularmente, trabalho com a perspectiva, né, de levar o Garantia Safra a todo o país. Porque, como foi muito bem colocado aqui também, a questão climática hoje, a questão da água, hoje está se tornando um fator nacional, né? Assim, então, agora é um pouco isso, né? A minha experiência como prefeito em Belo Horizonte, depois a experiência como ministro do governo do presidente Lula, implantando o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, agora no governo da presidenta Dilma, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, as minhas experiências também aqui no Congresso, como deputado federal, me ensinaram isso. Por mais que a gente aplique com rigor os recursos públicos, como devemos aplicar, eliminando toda forma de corrupção, de desvio do dinheiro público, nós sempre teremos um desafio. As carências, as necessidades, sobretudo num país como o Brasil, que acumulou ao longo de 500 anos de história uma dívida social muito alta. Então nós temos necessidades, carências, desafios que são maiores do que os recursos. E aí nós temos que trabalhar com prioridades. É nesse sentido que nós fizemos essa escolha, né? Quando eu falo nós, eu participei do projeto, do processo, não como ministro diretamente, mas integrando na época o governo do presidente Lula no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, nesse sentido de priorizarmos uma região que, historicamente, pelos fatores mencionados, as pessoas lutam com maiores dificuldades, a incidência de pobreza é maior, né? Mas eu concordo inteiramente com a sua intervenção e com a sua preocupação. O nosso desejo e compromisso é ir gradativamente ampliando o Garantia Safra
para todas as regiões do país, né? E o outro aspecto também, da sua intervenção muito oportuna, eu agradeço muito a sua contribuição, nós estamos empenhados também em acelerar o processo de regularização fundiária. Eu mencionei aqui antes, nós temos no Brasil um desafio histórico. A questão da terra no Brasil é um tema muito presente na história do Brasil, nos estudos sociológicos, econômicos, na literatura brasileira, né? Eu fiz um comentário aqui hoje, brinquei, não, é sério. A questão da terra começou no Brasil de uma forma muito complicada com as capitanias hereditárias. Depois vieram as Sesmarias, né? O rei dava terra a rodo para os seus protegidos, né? A lei de terras do Brasil de 1850 não ajudou na democratização da terra e mesmo na regularização, né? Porque ela acabou, de alguma forma, referendando o regime anterior, por várias formas, das Sesmarias, né? Então, a questão, a apropriação de terras devolutas. Então, nós temos no Brasil realmente uma dificuldade, às vezes, de saber quem é dono da terra. E muitos agricultores familiares, historicamente, que nós chamávamos de sitiantes, poceiros, pequenos produtores, muitas vezes eles se apropriaram da terra há muitos anos, às vezes famílias, gerações, mas não tem documento, não tem escritura, né? Então, nós estamos fazendo no Ministério agora um verdadeiro mutirão, uma ação integrada, envolvendo três áreas: o INCRA, que é fundamental, está integrando conosco, duas secretarias, o Sérgio está aqui, a Serfal, a Secretaria da Regulação Fundiária, especialmente para a região da Amazônia, e a Secretaria de Desenvolvimento Territorial, com acompanhamento efetivo do próprio ministro e da nossa secretária executiva, para nós nos apropriarmos efetivamente da questão da terra no Brasil. E buscando também ações integradas, como foi bem colocado aqui, envolve muitas vezes o Ministério da Defesa, áreas relacionadas com a segurança nacional, tem a questão também do próprio Ministério da Agricultura. Então, nós estamos buscando ações integradas com outros ministérios, na medida do possível também procurando envolver governos estaduais, tem as terras também dos estados, para a gente equacionar esse desafio, né? Assim, E a questão, colocamos com muita lealdade também, primeiro nós fechamos, digamos assim, a nossa equipe dirigente do Ministério, que é sempre um processo, né? A gente pode também fazendo as adequações, as mudanças, mas nós constituímos já a equipe dirigente do Ministério muito recentemente, considerando que é um Ministério que já existia, com avanços, com conquistas, mas tivemos que fazer alguns ajustes, alguns acertos, até por conta mesmo do estilo de cada um. E, no caso, o estilo aqui do ministro, né, das prioridades, etc., a presidência do INCRA, a direção do INCRA. Então, nós estamos agora trabalhando os provimentos também dos cargos regionais. As delegacias, né, os delegados regionais do Ministério e os superintendentes regionais do INCRA, né? E aí também é forçoso reconhecer isso. Há também aí nesses cargos estaduais, ocorre uma mediação também política, que nós estamos trabalhando no sentido da melhor maneira possível, para que nesses cargos também sejam mantidos os compromissos fundamentais que nós temos, e sei que são os compromissos do governo da presidenta Dilma, que é buscar pessoas que tenham compromissos éticos, que tenham compromissos sociais, que tenham competência para gerir a coisa pública e fazer com que as políticas públicas cheguem efetivamente às pessoas, às famílias, às comunidades às quais elas se destinam, e que sejam pessoas também que trabalhem em equipe. Porque as conquistas políticas são conquistas coletivas. Na vida, e muito menos na política com P maiúsculo, né? A arte de construir o bem comum, ninguém faz nada sozinho. São construções coletivas, então nós queremos também pessoas que somem conosco, que tenham interlocução com os movimentos sociais, com as organizações que trabalham especialmente na linha da reforma agrária e da agricultura familiar, que tenham interlocução com a sociedade civil, né? Então nós estamos trabalhando nesse sentido de compormos equipes com essas mediações, né? Presidente, eu levantei essas questões, ministro, porque eu acho muito importante, já que o senhor está montando essa equipe, para colocar, pelo menos no caso do estado de Mato Grosso, que historicamente a gente notava uma dificuldade muito grande dessas pessoas negociarem, conversarem. E eu digo isso isso aqui, reconhecendo com muita sinceridade, o PT... ele nasceu no berço da negociação. Tinha um diretor do Ministério do Planejamento, chamava Duvanier. Ele é da escola ainda, lá do sindicalismo. E ele tratava com todas as categorias e ele conversava, nunca se furtou a conversar. Montou a chamada mesa permanente de negociação.
e nunca se furtou a conversar. Eu acho que esse modelo seria muito importante com os movimentos sociais, porque eu acompanhei por diversas vezes paralisações dele, senador Donizete, simplesmente porque ele não tinha conseguido ser recebido. Ele ia, às vezes, 5, 10 vezes, e aí ele sai, o senhor sabe a realidade de Mato Grosso, que são distâncias muito grandes, às vezes ele sai lá do interior do estado, vem para Cuiabá, eles acampam no INCRA, e ninguém recebia. Então, como já está montando, eu já deixo esse problema. Só para, e já encerro, senador Donizete, nós em Mato Grosso, nós temos no município de Tangará da Serra, segundo me disseram, um dos maiores assentamentos do país, chama assentamento Antônio Conselheiro. Só para o senhor ver, parece uma coisa surrealista a gente falar em falta d'água no Mato Grosso. Mas, por incrível que pareça, a grande dificuldade deles hoje é a construção de um poço. Então, para o senhor ver a dificuldade, os desafios que o senhor tem para enfrentar. Nós temos próximo a Rondonópolis, uma região que até bem pouco tempo não tinha dificuldade de água, também foi abordado pelo pessoal da Grota Vermelha, também solicitando um poço. Então, cada vez mais o senhor vai estar se deparando com esses... E aí é mais um desafio. E por isso que a gente traz isso aqui. E, no mais, eu só agradeço a... Ok. Posso despedir, então? Então, quero agradecer, senador Donizete, a sua intervenção. Vamos trabalhar na perspectiva das questões que Vossa Excelência muito bem levantou, a questão do garantia safra e de acelerar os processos de regularização fundiária, né? E também os nossos assentamentos e a composição da nossa equipe, né? Eu quero, mais uma vez, agradecer, senador Donizete, a oportunidade aqui desse encontro, para mim muito gratificante. Eu tenho assim um maior respeito pelo Poder Legislativo. Eu fui com muito orgulho vereador em Belo Horizonte, fui deputado federal, sou deputado federal hoje, licenciado. Tenho um grande respeito pelo Senado Federal e vim aqui hoje com o coração aquecido e quero agradecer a acolhida mais do que respeitosa, fraterna e diria mesmo afetuosa com que fui recebido aqui no Senado Federal. Quero mais uma vez agradecer também a participação dos internautas, deixar também aqui o nosso abraço fraterno a todas as pessoas aqui presentes, servidores, trabalhadores da imprensa, jornalistas, integrantes da nossa equipe do Ministério, da área de comunicação, da assessoria de comunicação, e deixar também um abraço afetuoso aos telespectadores, às pessoas que estão nos assistindo pela TV Senado. E dizer que estamos sempre abertos aos senadores, senadoras, as portas do nosso ministério estão sempre abertas e que eu aprendi muito aqui hoje. Anotei atentamente todas as intervenções e que elas também serão devidamente processadas, né, nos nossos trabalhos dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Muito obrigado.